programa Páginas apresenta alguns fragmentos da vida e obra de um artista que prefere ser chamado simplesmente de escultor, João Besbate. Eu sou escultor porque hoje a palavra artista é tão abrangente, né? Tem muito artista. É artista da televisão, de novela. O Miguel Ângelo foi escultor, né? O Bernini, escultor. Ninguém chama o Bernini, o Miguel Ângelo de artista, né? Escultor, essa é a palavra. Porque ele se considera escultor. Claro, ser um escultor é uma coisa até mais rara do que ser artista, né? Claro que ali ele põe um peso social na palavra, né? Que hoje em dia, todo mundo quase é artista, né? Até jornalista quase, a gente às vezes se intitula artista, coisa que não é. Então, acho que para fazer essa diferenciação, ele acaba usando essa expressão, não, eu sou escultor. Eu costumo dizer que eu nasci escultor, porque eu nasci num lugar pobre, não poderia ver mais pobre culturalmente, não tinha nada, absolutamente nada, a não ser o meu pai que me trouxe meia dúzia de livros com histórias infantis. E para mim era fascinante porque esses livros eram ilustrados, né? Ele se considera, né, um escultor dentro do basalto. Diz ele que nasceu para ser escultor dentro do basalto e vai viver, está vivendo e vai morrer com essa mesma denominação, de tanto que ele se considera, diz ele que na realidade ele foi salvo pelas pedras, desde a primeira visão que ele teve lá na beira do Taquari, onde ele avistava aqueles seixos. E eu fui salvo, né? Eu sempre digo que fui contaminado, fui salvo pelos seixos do rio, seixos de basalto do rio Taquari, que vinham aqui do Rio das Antas. Então, a gente morava a 30 metros do rio Taquari e ali existia a maior praia de seixos rolados, ela tinha mais de 7 quilômetros. E a minha mãe ia lavar a roupa e eu vivia mexendo com aqueles seixos, olhando, que são esculturas feitas pela água, né? Por isso que hoje eu tenho que ir, né? Eu teria que ir uma vez por semana, quando eu não vou uma vez por semana no rio, né? Eu não me sinto bem. E lá nos seixos, né, é a minha volta à infância. Quer dizer, eu jamais abandonei a minha infância. Segundo ele nos conta que sempre que ele se sente um pouco deprimido, ele vai para o rio e se acalenta lá e fica observando as pedras, que elas passam a ele muita energia, muita inspiração. E é daí que ele traz toda essa essência. E eu acho que a cada momento que ele se encontra com essa situação que vale a pena para ele, ele traz uma lembrança desse local e ele vai fazendo uma coleção que eu considero linda. Nossa Senhora. Olha, eu dos 5 aos 12 anos era de sol a sol no machado. Meu pai foi cruel. Então, quando eu olho para uma criança de 5 anos, como é que uma criança de 5 anos pode manusear um machado, né? Mas eu vivi no tempo das águas, era açude, todo lugar tinha peixe, né? Pássaro, aquela quantidade de pássaros. Então, se eu ouvia um canto diferente de um pássaro, eu queria ver que pássaro era. Eu acho que daí não só o escultor, mas todo artista plástico ou todo realizador, né, de arte, ele tem um mundo complexo de referências que tenta sintetizar na sua forma de expressão, no caso dele na escultura. Se a referência dele é só o estudo da arte, ele mesmo diz, né, nunca saiu um grande escultor da escola. Sai da vida, sai do ateliê de um outro grande escultor, sai do nada, como é o caso dele, né? Ele nasceu lá no interior do interior do interior, ele disse que foi calçar um sapato lá com 8, 10 anos de idade, o pai dele botou num vapor do rio Taquari, mandou para Porto Alegre para estudar e conhecer alguma coisa da cidade.
Eu uma vez ouvi o Manuel de Barros na televisão dizer que foi fertilizado pela natureza. Eu fiquei com vergonha porque eu sempre digo que fui contaminado pelo seixo. Eu sou filho de água doce. O primeiro contato que eu tive foi quando eu ainda trabalhava como jornalista e vi uma matéria que estava sendo produzida lá no Jornal Pioneiro, eu trabalhava lá naquela época, e eu lembro de ter visto uma foto assim com uma praia de seixos, né? E isso me chamou a atenção. Eu nem tinha visto a imagem dele. Me chamou a atenção aquela praia de seixos, aqueles seixos colocados assim no ambiente. E aí foi uma questão daí de curiosidade, porque é um aspecto também que eu sempre gostei, né? A primeira vez que eu conheci Besbate foi em Bento Gonçalves ainda. Eu não me localizo bem no local ainda, mas ele não tinha nem esse ateliê, nem o de hoje, nem o anterior, que era uma casa totalmente de pedra. Na realidade, ele ficava num local onde tinha, desde o fogão, a pia, cama e o próprio ateliê dele, era tudo junto no mesmo momento acontecendo. E aí é que foi interessante, desde aí a gente já sabia da importância, assim, eu acho que ele sempre, essa importância da obra dele, do reconhecimento como ele, como artista, já vinha mesmo antes da gente conhecer. Mas eu tinha um pouco de receio de chegar, né? E aí foi até por acaso, num documentário que eu fazia na época com uma equipe lá do Projeto ESIRS, sobre o Rio das Antas, que a gente chegou na casa dele, num ateliê anterior ao que ele está hoje, e foi uma chegada assim de surpresa e meio assustadora, assim, né? Porque a primeira coisa que ele falou, disse: vocês chegaram na hora que ia soltar os cachorros, né? Ele tinha 2 pitbull na época, acho que era do filho dele, né? Basalto representa tudo, é aquelas pedras. Eu já sabia, com 4 anos eu via basalto vermelho, basalto preto, que são aqueles seixos, né? O basalto para mim é a pedra mais bonita para a escultura. Então eu trabalho uma pedra que tem 130 milhões de anos. Daqui 10 mil anos um escultor vai estar trabalhando e vai dizer: tem 130 milhões. O que eu quero dizer? O homem jamais vai assistir uma transformação, por menor que seja, de uma pedra. Ele é o único artista que eu conheci e que conheço até hoje que vive exclusivamente da arte. Isso é uma raridade. Geralmente o artista faz várias outras coisas até para bancar um pouco esse lado, né, artista. Ele vive exclusivamente disso, para isso. A única possibilidade de existência dele é o trabalho com a pedra, com o basalto, né? Com a escultura. Ele faz desde as pequenas pedras que a gente já teve aqui na galeria, até pedras que foi a última que ele lançou, que é deixa eu até verificar aqui, que é o Sol da Minha Janela. Foi a peça que ele fez agora recentemente, que está exposta até lá na galeria do Sérgio Berti, em Gramado, que é uma exposição belíssima, que a gente esteve lá presente verificando. Essa peça é com um basalto de toneladas. Então ele produz exatamente desde do seixo pequenininho até uma pedra gigante. É uma escultura que ele acabou de fazer lá em Gramado, que é uma intervenção em uma rocha de 3 toneladas. Quando entrevistei ele, ele disse: olha, eu perguntei, isso é uma escultura mais totêmica? Ele disse: porque eu acho que a verdadeira escultura deve ter nascido com os totens na frente das aldeias, né? Para proteger contra olhares, ou demônios, ou espíritos, né? O totem talvez seja o início da escultura. E então, assim como a escultura tem essa ligação totêmica, e no trabalho dele, eu acho cada vez mais, o trabalho em si braçal tem a ligação com a oficina lítica dos povos primitivos, né? De raspar, cortar, lascar a pedra. Olha, eu acho que a função da arte ainda da escultura é aquela do homem primitivo, aquele totem na frente da casa, né? Para espantar os espíritos. Eu acho que existe pessoas do mal, né? Então, se tu tem obra dentro de casa, essa pessoa quando entra
essas obras de arte deixam, acho que ela perturbada, entende? Então precisa se defender também das pessoas do mal. Mas o homem nunca viveu, eu não conheço uma civilização que tenha vivido sem arte. Como é que nós íamos saber da existência do homem das cavernas se aquele maluco, eu pertenço, né, aquele ancestral das cavernas, coitado, como não sofreu aquele homem que insistiu em pintar o interior das cavernas, acho que ele nunca matou um bisonte. Eu tenho uma escultura dele aí, que é quase uma espécie de totem, que foi feito a partir de uma pedra que eu encontrei lá em São José dos Ausentes, anos atrás, né? E é a peça assim que eu mais gosto da minha casa, né? E olha que eu tenho um monte de coisas assim ligadas um pouco à arte ou a coisas antigas, né? Que eu sei que se eu daqui 100 anos estiver trabalhando o basalto, vou sentir a mesma sensação. A vontade é pegar uma BR e sair correndo e não olhar para trás. Porque é o momento que eu tenho que impor a minha forma. E a rocha está resistindo. Esse é o momento mais difícil. Às vezes eu tenho que ceder um pouco também. Então, é o pior momento esse, é impor a tua forma. Porque o meu trabalho é todo planejado. Eu desenho, de noite eu desenho, a minha escultura nasce na cama. Então aquilo que me interessa, eu faço maquete, porque é tão oneroso trabalhar o basalto, que olhar o desenho, se não dá certo, eu vou largar de lá, não. Então é modelado na argila, ali na argila é resolvido a tridimensional. Então depois é tirado forma em gesso, fundido em gesso, secado, lixado, escolho a pedra e vou copiando. Por trás de todo o discurso da arte, ou da grande arte, da grande exposição, ou do crítico de arte, tem nele esse lado aí que é um pedreiro, né? Ele é um trabalhador braçal, que, claro, transformou a pedra em outra coisa, né? Eu trabalho na solidão, né? Eu moro sozinho, a pior solidão é da noite. Eu trabalho longe da casa porque eu sou um destruidor, eu tenho que destruir para construir uma coisa. Então, eu trabalho, a solidão é necessária, né? O silêncio é necessário, né? Aqui à noite eu só ouço o cantar da coruja e mais nada, né? Só acho que tem duas essências aí, né? Uma é do pensamento, é da criação, é aquilo que não deixa o cara dormir direito, é uma ideia que está na cabeça, ou uma expressão que tem que vir na pedra ali, uma coisa que o cara está vivendo, uma memória, sabe, sonhos. Isso deixa a cabeça do cara funcionando sempre. E o segundo, e depois migra para o desenho ou para a imaginação, né? Da imaginação para o desenho e depois no ataque à pedra. Aí entram todas as técnicas de escultura que são bem complexas até, porque algumas ele faz, o desenho faz a maquete, deixa aquilo decantar por muito tempo, depois vai atrás de uma pedra para copiar conforme a maquete. Outras ele ataca diretamente, eu já percebi. Vai direto da imaginação, do pensamento para a pedra. Eu falei em maquete, né? Miguel Ângelo foi talvez o único escultor que não fazia maquete. Por isso que ele é lembrado e é gênio, e foi um gênio, porque ele riscava o bloco de mármore e saía batendo, né? Eu tenho que fazer maquete. Eu descobri um livro, descobri o ateliê lá debaixo das areias do deserto, no Egito, o ateliê de Tutmoses, que era o escultor da Nefertiti. E aí a minha surpresa, as maquetes, ele fazia maquete em gesso antes. E aí eu estou fazendo essa interferência, que é um vazado. Toda escultura, quando é vazada, ela fica muito mais tridimensional, né? Me parece que ele não dá muita importância para mesas, cadeiras, móveis, enfim. O que dá para sentir lá quando a gente entra no ateliê dele são aquelas paredes todas brancas, né? E as obras que já dizem tudo, né? Ele trabalha assim lá num lugar muito simples, não onde ele mora, o ateliê, né? Que tem já uma certa circunstância ali arquitetônica, mas ele é um pedreiro, ele é um operário braçal, né? Eu acho que isso também é do cara que tem um universo interior forte.
e de pensamento e de imaginação forte, ele acaba não querendo, ele não se importa muito com o universo exterior, né? O meu foco todo é para a arte. A senhora que cuida da minha roupa, da minha casa, Besbate, ela separou ontem, né? Você tem que pôr uma camisa amarela para ser bonito na televisão. Eu não ligo para o Maria, não vou ser conhecido pela casa que eu moro, o que vai ficar é a minha obra, eu não ligo. E é eu que cozinho, mas já estou cansado de cozinhar, então eu como qualquer coisa, eu me alimento com qualquer coisa. Eu gosto de batata doce, eu gosto de aipim, eu gosto de um feijão com charque, eu não vou comer estrogonofe, sabe? Então eu me alimento com qualquer coisa. Mas eu fizesse uma pergunta anterior, uma coisa que eu não respondi, sobre o valor da arte. Isso é muito difícil, o valor. Eu sempre imagino um valor e na hora de dar o valor eu dou sempre a menos, sabe? É muito difícil. Eu gostaria de só fazer o meu trabalho, eu não participar da aquisição. Mas eu vivo disso aí, e essa profissão, tu não pode ter outra coisa paralela. Eu como, bebo, levanto, durmo, arte. E aqui na galeria, hoje expostas numa exposição que temos aqui presente, é de artistas consagrados, que inclusive a gente denomina ele como uma consagração dentro das artes, é uma peça de 24 mil reais. Sei que ele faz muitas outras ali fora por 100, eu não sei exatamente o valor, mas de 100 a 200, 300 mil reais, peças grandes, gigantes, com uma proporção assim bem maior. Eu nunca esqueço que eu estava lá na casa dele gravando uns depoimentos ou fazendo imagens e chegou umas caminhonetes grandes assim, né? Tu vê caminhonete de luxo importada, o pessoal entra para olhar as esculturas. E o proprietário do carro, a primeira coisa, antes de falar qualquer coisa com ele, perguntou: quanto é que vale essa escultura aí, né? Cara, eu não pergunto isso há 10, 15 anos conhecendo ele, né? Ele respondeu: deve valer o valor da tua caminhonete. Aí o cara já, né, saltou para trás. Quer dizer, poucas pessoas sabem quem ele é porque os valores são muito diferentes. Eu quase que semanalmente eu tenho que olhar certos ícones da história da arte. Por exemplo, a cabeça de Telo do Sumério, o Brutus de Miguel Ângelo, a cabeça de Nefertiti, a Dama de Elk. Os escultores sempre fizeram cabeça. Eu tenho assim uma coisa comigo, a vida me ensinou, chega alguém ali na minha casa, bate, o primeiro impacto, aquele que eu olho para o rosto da pessoa é muito importante, entende? O rosto define tudo. É no rosto que estão o sentido do ser humano. Não me interessa nem o cabelo, a nuca, nada. Me interessa é a face. Então esse acervo, essa bagagem cultural dele é muito de autodidata, inevitavelmente, né? Porque mas ele teve contato em Porto Alegre com outros artistas, né? Vasco Prado, principalmente. Sempre nos ensinaram assim que Vasco Prado sempre foi o maior escultor gaúcho. Sempre nos falaram isso e a gente sempre considerou. A única diferença, quer dizer, hoje, na realidade, Vasco Prado já partiu, né? E hoje, então, me parece assim que eu tenho isso para mim, que Besbate está entrando como um dos maiores agora, neste momento, escultor brasileiro, sim. Primeiro foi o Vasco Prado, com quem eu aprendi a desenhar, o escultor Vasco Prado. Mas assim, o Brancusi, né, foi um gênio da história da arte, o Giacometti, Henry Moore, a arte africana, né, a máscara africana. E tem influência de tudo, né? Eu preciso de livros, né? Toda noite estou olhando livros de arte, eu tenho que abastecer a minha alma, né? Não temos um museu para visitar, né? Então eu compro livros, né?
Olha, eu vou te confessar uma coisa, quando eu durmo 3 horas, eu dormi muito. Porque eu estou sempre riscando de noite, eu estou lendo. E às 5 horas sagrada eu estou acordado. Eu tenho uma mania de escutar a rádio, né? Então às 5 horas já estou escutando o rádio, saber o que aconteceu na noite, né? Olha, o Besbate, para mim, é uma pessoa assim de bem poucas palavras. Ele não é muito de falar. Eu considero um ser muito especial, muito amigo, muito super discreto dentro da individualidade dele. Várias vezes já fomos no ateliê onde ele reside hoje. Ele sempre foi assim uma pessoa super receptiva. Ele tem uma casca. Acho que nem as pedras que ele trabalha que tem uma casca, sabe? E ele tira essa casca para revelar assim a essência da pedra, a cor da pedra. Ele desbasta. Tu deve ter visto que muitas esculturas mais recentes, dos últimos anos dele, ele deixa o lado polido misturado com o lado bruto da pedra, né? A casca e a essência. Ele é isso também, né? Ele tem uma casca, vou brincar com ele, né? Uma casca grossa, inclusive, né? Porque até o tipo físico dele, né? Parrudo, assim. Pô, ele tem 74 anos, tu vê ele caminhando, vê ele trabalhando, parece um cara de 30, né? Então ele tem uma casca forte, uma casca dura, e é por trás dessa casca aí que se revela o homem, né? Então muito poucas pessoas sabem quem ele é mesmo, ainda mais na redondeza dele, porque o trabalho dele é muito de afrontar também a espécie da cultura regional aqui, né? O que é a vida para o senhor? Puxa, a vida, eu amo as pedras, né? Da natureza, né? Eu amo a natureza, eu gosto de pescar, eu gosto de comer lambari com polenta. Eu gosto de traíra, a traíra é o peixe mais saboroso de água doce. Mas eu não estou tendo mais tempo, eu tenho que ir lá em Osório, naquelas lagoas, lá para pescar, lá a água não é poluída. Então a vida é isso aí para mim, é a literatura, é a música, é Vivaldi, é Beethoven, é Schubert, é Bach. Isso aí é a vida para mim. Eu nunca sonhei em ser rico, eu só quero que do meu trabalho dê para sustentar o meu ateliê, entende? E deixar uma obra.